Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, esse encontro quinzenal que você tem aqui com a gente, toda vez de quarta-feira. A gente se encontra nesse encontro íntimo, sabe? Aquele bate-papo descontraído, aquele momento que você faz aquele baldão de pipoca com uma Coca-Cola de 2 litros, chama a família, sempre um bate-papo muito legal. E como sempre, esse homem bonito de azul tá quase confundindo ele com a cor do nosso estúdio. Quase. E ó, deu certo o implante, cara. Olha que bonitinho que você tá, Aguinaldo. O investimento ficou bom. Nasceu eu acho o cabelo, cara. Vingou, ainda tá no caminho ainda, mas eu acho que logo vai ficar bom, viu? Acho que deu bom. E aí, Guina, tudo bem? Tudo certo? Salve, salve! Um grande abraço a todo o pessoal nos ouvindo, acompanhando aqui através do Indaiatuba Podcast. Beccari, mais uma vez, um prazer estar aqui do seu lado. E hoje o programa tá imperdível, hein? Você, patriota aí que tá junto comigo? Pois é, você vai gostar desse programa todo especial, preparado com muito carinho pra vocês. Eu confesso que o programa de hoje tá me dando um pouco de medo, Aguinaldo. É mesmo? Por quê? Porque quando eu cheguei aqui no estúdio, era avião voando, era tanque de guerra. Eu falei, o que tá acontecendo aqui em Indaiatuba, meu? Que negócio esquisito. Tô até com medo, de repente, de fazer uma brincadeira e dar problema. Cuidado aqui. Que dá ruim hoje, hein? Porque hoje a gente tem autoridade bigode grosso. Aqui, bigode grosso. Não assim, não, metaforicamente, bigode grosso tá na mesa, cara. Nego que... Tá ligado como é que é? Nego que manda aprender e manda soltar. O papo hoje é sério por aqui, viu? O papo é sério, mas daquele nosso jeito descontraído. Hoje o nosso assunto, nós vamos falar sobre a carreira militar. E nada melhor do que falar sobre a carreira militar do que falar com o militar. Mas não vamos falar com o militar. Assim, o militar, pega um militar ali. Nós vamos falar só com o General Santiago César França Budó. Senhoras e senhores, General Budó, General de Campinas. Beccari, boa tarde, Aguinaldo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos continuar o papo que a gente já estava fazendo antes, né? Aqui antes, vamos continuar. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com o pessoal de Indaiatuba aqui, poder transmitir alguma coisa da carreira militar e outras coisas também que vocês acharem interessante. General, é um prazer pra gente você ter disponibilizado uma parte do seu tempo, que a gente sabe que trabalho tem e tem de monte. Bastante. Mas vamos começar do início. Como é que foi sua história na carreira militar? A gente recebeu aqui o seu briefing, você é filho de militar, experiência de militar, e não é brasileiro, não nasceu no Brasil, né? Conta um pouco pra gente dessa história e obrigado de novo. Não, obrigado a vocês. Bom, vamos do início, né? É isso aí. Então, meu pai, militar, gaúcho, né, meu pai, e ele, como militar, ele recebeu uma missão no exterior, que é o que a gente chama, e foi morar no Paraguai. E lá, por um acaso, na verdade não um acaso, meu pai já tinha 3 filhas e queria ter um filho, né? E eu acho que ele e a minha mãe arriscaram, não, tem que ser agora, vamos tentar. E aí eu nasci no Paraguai. Mas isso aí é um dado interessante, né? É só o meu local de nascimento. Meu pai me registrou no consulado e o meu registro veio para um cartório no Rio de Janeiro. Se eu fosse paraguaio, eu não poderia nem ser oficial do Exército. Olha, perfeito. Porque quando a gente pega a Constituição para ser oficial das Forças Armadas, você tem que ser brasileiro nato. E eu sou um brasileiro nato, que é nascido no exterior, filho de brasileiro em missão oficial. Então esse é o início, né? Eu sou nascido no Paraguai, é o local de nascimento. Não, esquece o Paraguai, deixa o Paraguai de lado. Não, mas eu tenho assim, eu gosto até dessa singularidade minha interessante, legal, interessante, né? De ter sido nascido no Paraguai. E a carreira, eu acho que muito é influência do pai mesmo, né? Vivi a vida inteira acompanhando meu pai, desde pequeno, eu me lembro dentro dos quartéis, vivendo ali, me mudando junto com meu pai, com a minha mãe, e isso me motivou muito a ser militar. Eu acho que foi o exemplo dele, foi o exemplo e estar já inserido nesse meio militar que me levou a... Então, em 1990 que eu comecei minha carreira aqui na Escola de Cadetes em Campinas. Ah, então tem uma história antiga de Campinas. Na região, há quanto tempo já, general? Esse ano, 35 anos já. 35 agora. anos. 35 anos. Tá aí. Bom, o senhor, como possui formação aqui no Brasil e também no exterior, né, que a gente lê aqui, essa formação acadêmica e estratégica, ela contribuiu muito aí também nesse comando militar do senhor que o senhor ocupa hoje? A nossa carreira ela é bem estruturada, né? Você começa... que a gente fala, os bancos escolares, começa passando por Campinas, depois você passa 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, e ali te dá o início de uma formação, tanto na parte técnica, né, da sua função voltada para a guerra, e vai dando
a formação moral desde o início, né? Isso é uma grande preocupação nossa em todas as nossas escolas. E aí, ao longo da carreira, você vai fazendo cursos que vão te trazendo outros conhecimentos, né? Vai subindo o nível, vamos dizer assim. E o último curso que eu fiz, até o próprio nome dele, é o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Então, esse curso, a gente não vê nada da parte tática e a gente vê da parte estratégica, da parte política. Então, é uma bagagem que vai se somando e vai te transformando naquela função que você tem que desempenhar. Então, esse curso último, por exemplo, ele é feito para os coronéis que estão no final da carreira e para os oficiais generais depois poderem desempenhar a sua função. Ô, General, se você me permite fazer uma pergunta, claro. Eu queria saber só, até para o pessoal que estão nos acompanhando aí, entender um pouquinho mais essa graduação do mundo do Exército. Ali o jovem entra como cabo e ele tem um escalar, não é? Nessa escala do Exército. Como é que funciona? Nós temos duas formas de entrada ou duas diferenças. Isso aí é o serviço militar obrigatório. Perfeito. Então, o serviço militar obrigatório, todo mundo sabe, a completar 18 anos, alistamento. E aí, nem todos fazem o serviço militar obrigatório. A gente tem, normalmente, por ano, mais de 1 milhão de conscritos, que a gente chama, que são os que se inscrevem. E, no final, no Exército, são em torno de 50 a 60 mil que servem. Nossa. Então, veja que é uma... Então, essa é uma porta de entrada. Uhum. É o serviço militar obrigatório, que ele cumpre 1 ano. Dentro dos que cumprem o serviço militar obrigatório, alguns são selecionados para continuar. E aí podem ser o soldado, o cabo, e alguns conseguem ainda chegar a sargento. Uhum. Até 8 anos. E a outra entrada são os concursos militares, que são para a carreira, que é a carreira de oficial, que começa na escola de cadetes, e ele pode chegar até general. A carreira de sargento, que começa na escola de sargento das armas, e ele pode chegar até capitão. E temos ainda que a gente chama linha técnica, que são o Instituto Militar de Engenharia, principalmente. São oficiais também, mas aí são muito voltados para a parte de engenharia, para o desenvolvimento de produtos militares, etc. Então, nós temos essas duas formas de entrada. O que a gente vê mais é o serviço militar, né? Que é o que talvez abarque a maior quantidade de gente dentro do Brasil. A porta de entrada de maior. Mas essa é bem limitada. Uhum. E a gente estimula muito e busca também divulgar as nossas escolas militares, que aí são para o pessoal de carreira. Que se a gente for ver hoje em dia, quem acompanha, os nossos concursos são altamente concorridos. Nível dos maiores concursos do Brasil. A gente compara o número de candidato vagas a cursos de medicina, direito, etc. E todo ano é aberto esse concurso? Todo ano é aberto. Como eu falei, tanto para oficial quanto para os sargentos, todo ano é aberto. Normalmente o concurso é em setembro. Que legal. Ô, general, quando você comunicou à sua família que você tinha interesse de seguir carreira militar, obviamente influenciado pelo pai, seus pais estimularam você a isso? Porque não deve ser uma profissão e uma carreira simples, porque é uma profissão que você tem que viajar bastante, se expor bastante, estar pronto 100% do tempo. Você sempre soube, é isso que eu quero para minha vida? Teve um incentivo em casa? Meu pai sempre me orientou, nunca forçou. E quando eu decidi, e na juventude, eu tinha 16 anos... Ele falou assim, já que você quer, vá tentar. Se você não gostar, você ainda tem tempo para escolher outra profissão. E ele sempre me falava, o militar você nunca vai ser rico, mas você vai ter os valores morais, você vai ter disciplina e hierarquia, você vai ter uma família e vai conseguir sustentar. Então isso me motivou muito. E como eu já vivia no meio, eu falei, eu me conheço desde que eu me lembro das minhas primeiras memórias, eu estava no meio militar. Cresceu no meio? Cresci no meio militar, então eu acho que para mim também foi muito fácil a adaptação da vida militar, né? Me adaptar nas escolas, depois a viver tudo isso. A última vez que eu morei na minha casa foi quando eu tinha 16 anos. Depois eu não voltei mais. Para ser a minha casa mesmo, eu morava na escola de cadetes, morava na academia e depois fui morar fora. Então, essa adaptação foi muito fácil. A escolha foi muito fácil, eu acho. E você falou aí de viagem, é uma profissão, é uma carreira, na verdade, muito respeitada no mundo inteiro, a carreira militar, não apenas no Brasil, mas
é uma profissão que exige muito da sua dedicação fora de casa, né? Em missões. Queria que você contasse um pouco mais das suas experiências, os lugares que você já conheceu. A nossa dedicação ela é exclusiva. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós não temos horário de trabalho. Óbvio que nós temos o nosso expediente diário. Mas nós estamos prontos para trabalhar o tempo todo, toda hora, necessidades até de apoio à população civil, quando a gente vê que tem desastres, alguma coisa. Então isso é uma característica nossa, é a dedicação exclusiva. Nós não podemos ter um trabalho paralelo, isso todo mundo sabe, nós sabemos disso. E uma outra coisa que a gente pede, principalmente para os militares de carreira, é que conheçam o Brasil. Por isso que nós temos essa movimentação geográfica, né? Para que, como nós vamos defender o Brasil, a gente tem que conhecer. Eu tenho que servir na Amazônia, eu tenho que servir no Sul, eu tenho que servir no Nordeste, no Oeste, para conhecer o país, como é que é as diferenças. O Sul não é igual ao Norte. Então eu tenho que saber, se eu for operar em algum lugar, quais são as características desse lugar. Então isso é uma coisa que a gente, até, vamos dizer assim, cobra do nosso militar de carreira, para que ele se movimente. A gente sabe do reflexo que isso traz para a família, principalmente as esposas ou os maridos, né? Agora nós temos bastante mulheres na força, às vezes não conseguem se estabelecer no emprego, os filhos sofrem com a mudança de colégio. Porque os filhos vão junto, a família vai junto? Vai junto, a família vai junto, a movimentação toda com a família. A gente sabe do impacto que traz, mas é uma característica da nossa profissão. Mas traz coisas boas também, como conhecer o nosso país, né? Conhecer a nossa população, fazer amigos em vários lugares também, isso é muito bom. Então é uma característica interessante. E eu passei por vários lugares. Eu não tive a oportunidade de servir, por exemplo, no norte, na Amazônia. Eu fiquei mais concentrado no Centro-Sul. Mas tive a oportunidade de ir ao norte, conhecer, né, numa viagem de instrução que eu tive. Mas isso também me trouxe conhecimento, principalmente da região centro-sul do país. E foi um desejo de conhecer a parte de selva também? Foi, não. Quando eu estava fazendo o curso de Estado-Maior, quando eu era major, nós tínhamos algumas viagens que você seleciona onde você quer ir. E eu falei, não, eu tenho que ir na Amazônia porque eu não conheço. Então eu fui e conheci a Amazônia que eu não conhecia. Perfeito. Desculpa, até aproveitando agora, complementando nessa parte de viagens e experiências aí, o senhor teve missões também muito importantes fora do país, né? Inclusive, eu não sei, residiu também fora do país com a família, como é que foi isso? Eu morei 2 vezes fora do país. Eu morei na Guatemala e morei na Namíbia, na África. Namíbia. Todas em missão. Norte, sul da África. A Namíbia fica entre Angola e África do Sul. Tá bem no sul. Voltado aqui para o Brasil, né? Vamos dizer, fronteira com o Brasil. Pelo todas Atlântico. em missões. Em missões, eu fui... Na Guatemala, eu fui instrutor do Exército da Guatemala. Morei 2 anos com a família. E na Namíbia, eu fui assessor militar do Exército da Namíbia. Eu era assessor do Exército. Morei 1 ano lá com a família também. E como que foi? Quando você ficou sabendo, general? General Budó, você vai ter que ir pra Namíbia. Como é que foi? Assim, vocês estão sempre prontos, mas não dá aquele frio na barriga que você fala, Jesus... Até por causa da família também, assim, que é levada de... Que tipo de estrutura eu vou encontrar lá pra minha família? Assim, é interessante. A Guatemala, quando eu fui, meus 2 filhos eram bem novos, pequenos, só que a Guatemala é um país latino muito parecido com a gente. E na Guatemala, nós já temos uma missão lá que gira em torno de 4 a 5 militares há 25 anos. Então, quando eu fui, já tinha... Uma estrutura Uma estrutura. Então, você tinha muito contato, você sabia o que era, como é que era. E quando eu fui para a Namíbia, eu fui o primeiro a ir para a Namíbia. E, querendo ou não, quando a gente escuta de África, né, o que a gente vê, como é que vai ser a estrutura, apoiar? E culturalmente é um pouco diferente até. Mas depois que eu cheguei, até no início foi difícil, porque como eu fui o primeiro lá, você conseguia alugar casa, colégio para os filhos, lá o idioma é inglês. Literalmente foi desbravar lá. Foi desbravar. Mas depois a Namíbia é um país fenomenal. Uma cultura, um país que foi colonizado pelos alemães, depois pelos ingleses. Assim, foi muito... gratificante para a família, muito enriquecedor para a família.
Não, fica à vontade. Aqui a produção é tudo ao vivo. Aqui tem um celular tem um celular aí. tocando. Na mochila a gente vai pedir pro Rick fazer o favor de levar a mochila... É que como eu falei aqui, como eu fico 24 horas por dia ligado, eu fico preocupado que é o meu celular que tá... Acho que tá dentro da mochila, Rick. Não é o meu celular, ainda bem, né? Programa ao vivo. Não, mas se você puder levar lá fora, só pra não tocar mais... Tudo ok, tudo ok. Aqui então... quem sabe faz ao vivo, general. Pode continuar. Então, assim... Mas essas experiências no exterior, o Exército procura, assim, faz parte da diplomacia militar, a gente ter militares no exterior, como alunos em cursos no exterior, como instrutores ou em outros tipos de missão. É muito gratificante para a carreira, para a família e também, querendo ou não, é uma ajuda financeira, porque quando a gente vai para fora a gente ganha um salário diferenciado. Então também é uma forma de ajudar. Um incentivo aí também, claro. Também para a carreira. E incentiva os outros, né? Os outros mais novos que estão vendo, o major foi para o exterior. Então, o que ele fez? Foi pelo desempenho profissional, pela meritocracia dele, ele conseguiu aquela vaga. Então eu vou me dedicar também, vou desempenhar bem minha função, que pode ser que no futuro eu também vá para o exterior. E lá como que eram as suas funções? Sua rotina na Namíbia? Como é que é? Você já falava inglês? Na verdade... Culinária. Essa é a minha dúvida sempre. Porque eu acho que dá para perceber, general, eu gosto um pouco de comida, né? Culinária na Namíbia, né? Isso é uma coisa diferente. É diferente, bem diferente. Assim, eu não sou um exímio English speaker, né? Mas me virava. Mas lá tem muito sotaque dos dialetos locais. Então, até no início, você adaptar a entender... Eles estão falando inglês, mas tem um sotaque muito forte. Acompanhado. Mas logo depois você se adapta e consegue viver. Como eu falei, culturalmente eles são um pouco fechados para o estrangeiro. Eu acredito também que por causa de terem sido colônia, a Namíbia viveu o apartheid. Ela era parte da África do Sul. Foi intenso isso lá. Então eles ainda têm muita questão do estrangeiro lá. E a culinária realmente é bem diferente. Porque lá você compra com normalidade no mercado a carne de caça. Ok, é normal isso daí? Em feiras livres lá também? Zebra, antílope. Zebra, antílope, jacaré. Tudo isso tem normal no mercado. Carnes exóticas. Então me faz. Eu quero saber qual é o gosto. Você comeu carne de zebra? Todos, comi de todos os tipos lá que tinha lá. Me fala qual que é o gosto da carne de zebra. Elas são mais fortes, são gostos mais fortes. Tem umas que são boas, outras já nem tanto, mas e você vai nos passeios lá na Namíbia, no safari, por exemplo, no hotel do safari é só carne exótica, não tem outro tipo de carne. Não tem tipo carne boi? Não. Perfeito. Carne de zebra, olha que legal. Eu como carne de camelo, sabia? É mesmo? Bom, são carnes exóticas. Israel, uma vez. Mas eu queria carne de zebra, que interessante isso aí. Ela vem pintada também, a carne? Essas experiências eu acho muito bacana, claro, porque é uma bagagem muito, muito importante, tanto para o senhor quanto para a família também, que eu acompanho, né? Mas o senhor também atuou em Brasília também, não é? Morou em Brasília também, atuando diretamente ali. Claro que Brasília hoje é um berço do Exército Brasileiro, não é? Por ser capital. O comando, né, do Exército, toda a estrutura de direção do Exército está em Brasília, né? E o que a gente fala, normalmente, os coronéis, né, quando estão... que a gente fala, o último posto da carreira regular de quando o oficial começa é o coronel. Generais são pouquíssimos que são escolhidos para continuar como generais. O último posto regular da carreira é o coronel. E o coronel ele traz toda a bagagem de experiência que ele trouxe na carreira. E Brasília, por ser o comando do Exército, é onde normalmente os coronéis mais antigos, com toda a bagagem, estão trabalhando, ajudando na direção do Exército, né? De todo o planejamento, de toda a gestão do Exército, está em Brasília. Então eu tive os últimos 4 anos antes de ser promovido a general, eu estive em Brasília, em algumas funções lá, e isso traz também uma bagagem para o general depois. Por ter passado em várias funções em Brasília, onde está essa direção geral que a gente fala do Exército, isso traz uma bagagem também para continuar na carreira. E ali a gente tenta, né, trabalhar em prol de todo o Exército. Com a experiência que a gente teve, a gente já viu o que pode ser melhorado, o que precisa ser adaptado, e a gente tenta ajudar trabalhando lá em Brasília, lá na carreira. Isso é muito interessante. General, como você acompanha a vida militar, está na vida militar desde criancinha, muito antes de estar efetivamente como um funcionário de carreira,
Os jovens, principalmente, que ingressam no serviço militar obrigatório aos 18 anos e aqueles que optam por seguir carreira na escola de cadetes, você percebe um amadurecimento diferenciado? Por que eu pergunto isso? Porque eu percebo que essa juventude, hoje em dia, ela cresce de uma maneira meio... como é que eu posso dizer? Meio alheia um pouco das responsabilidades da vida adulta. Talvez um pouco avoados, um pouquinho irresponsáveis. E me parece muito que o Exército corrige, porque tem disciplina, tem ordem, tem hierarquia. Você sente isso, principalmente vendo muita juventude ingressando de uma maneira, e às vezes até com aqueles que saem, ou aqueles que continuam, uma mudança na vida desse jovem? Vejo isso. Isso, tudo que você falou é o que acontece. Como eu falei, a gente tem que diferenciar um pouco quem entra no serviço militar e quem faz o concurso. Porque quem faz o concurso ele é voluntário, ele está estudando para uma prova de nível bem difícil, como eu falei, de uma concorrência grande, né? E quando ele é aprovado e quando ele entra, ele já está com a cabeça, eu tenho que me desempenhar dessa forma porque é o que eu escolhi para a minha carreira. O serviço militar, como eu falei, a gente pega dentro daquela classe, que a gente chama classe, né? Aquela que faz 18 anos, a gente faz uma seleção daquele pessoal, uma seleção física, uma seleção de saúde, uma entrevista e tenta achar aqueles que mais se adequam ao que a gente quer para ser soldado. Mas nós temos hoje, realmente, a juventude ela está um pouco sem referência. Isso. Um pouco sem referência. E talvez a gente, óbvio, no trabalho dia a dia a gente conversa, uma grande referência que a gente quer e trabalha depois na cabeça deles é a estrutura familiar. Talvez o grande ponto que a gente vê que a juventude perde um pouco é a referência da estrutura familiar. Pai, mãe, disciplina, respeito ao mais velho, isso está se perdendo um pouco. E isso é um trabalho que, quando a gente recebe esse jovem, a gente tem que fazer dentro da nossa estrutura. Porque, a partir daí, quem que é a referência dele? Não é mais o pai e a mãe. Eles têm o pai e a mãe em casa. Mas é o comandante direto dele. Perfeito. É o sargento, é o tenente, que tem que mostrar a disciplina, a hierarquia, como trabalhar. O jovem... ele tem que entender que quando a gente diz não, é não. Às vezes é diferente quando você está em casa, o pai e a mãe, às vezes, coitados, né? São malháveis e acabam até cedendo. por outras questões, Perfeito. Mas então nós temos que ter essa rigidez, mas nós temos que nos adaptar a esse novo tempo. Antigamente nós éramos muito mais incisivos desde o início, né? Hoje nós temos que ter uma certa flexibilidade para receber o jovem e com um pouco mais de, como é que eu vou dizer, um pouco mais de gradatividade, receber, acolher, mas sempre trabalhando nessa formação moral e ética, desde o início. Muito interessante. Tá? E a gente vê que, como eu falei, só fechando, aqueles que dão algum tipo de problema, quando a gente vai ver, é a falta da referência, principalmente da referência familiar. A bagagem ali conta muito. É isso que a gente vê. Mas o nosso trabalho, e a gente vê pós-serviço militar, aquele que só ficou 1 ano ou que ficou os 8 anos, que o nosso trabalho teve um resultado. Que legal. Né? A gente vê vários jovens conseguindo emprego, seguindo carreira, estudando, e que levam aquilo que eles conheceram. Eu falo sempre para eles, daqui a 10 anos vocês não vão lembrar mais como é que mexe no fuzil, né? Como é que atira, mas vocês vão lembrar dos valores, hierarquia, disciplina, respeito, coragem. Isso vão lembrar para o resto da vida. E eu acho muito interessante isso, Aguinaldo, porque, bom, meus pais são separados, né? Meu pai serviu no Exército, meu padrasto também serviu no Exército, 1 ano de diferença dos dois, né?
E é muito engraçado a disciplina que eles tinham quando eu era criança. Levantou cedo, arruma a cama. Tipo assim, é uma coisa que eu percebo que fica, né? que ficou neles, né? E eu o legal acho também que passa pra família. Isso passa, é e assim, eu não servi o exército, mas é legal porque eles têm um carinho muito grande por terem servidos, assim, foi no serviço obrigatório, mas meu pai, inclusive, ele tem até aquele grupo de exército das Antilhas, ele serviu lá em Itu, legal. e ele, até hoje, ele se reúne com a galera, com os antigos da época que serviram junto na mesma turma que ele, e eles fazem um almoço, sai pra tomar uma cervejinha, às vezes vão lá no quartel, e é muito legal isso porque é uma coisa que fica marcado pro resto da vida, principalmente a parte da disciplina. Meu pai dirigia tanque de guerra. Ele não faz ideia como ele entra, mas ele lembra da disciplina e do respeito que ele aprendeu. Legal. General Bodosso, a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada que o senhor comanda hoje aqui na cidade de Campinas, não é? Como é que é esse trabalho do senhor no dia a dia lá, nessa companhia? Muita gente não... A gente fala os nomes, mas muita gente não sabe. A brigada, a gente chama, é uma aglomeração de organizações militares, de quartéis. Eu comando 11 organizações militares. Seriam chamados 11 batalhões? Seriam isso? O batalhão é o nível, né? Okay. Então eu tenho 4 batalhões, um regimento, um grupo de Itu, as companhias. Então são 11 organizações militares que giram em torno de 3.700 homens. Nossa, bastante. Mais de 1.000 veículos. E o nosso trabalho no dia a dia é nos preparar para a nossa missão, que é a defesa da soberania do país. E como eu falei, é um trabalho também gradativo. A gente recebe o soldado, inicia uma formação básica, depois adapta esse soldado ao grupo que ele desempenha a sua função, e ao final a gente faz o treinamento ou o adestramento nível brigada inteiro, todos juntos, trabalhando como um sistema. Então esse é o nosso trabalho. Além de ter todos os trabalhos, vamos dizer, paralelos, a parte administrativa, nós recebemos recursos, temos que aplicar recursos, controle do nosso pessoal, nós temos saúde do Exército, um sistema de saúde que a gente controla, né? Posto médico onde atende o pessoal, então é complexo. Mas eu conto com vários assessores, com os comandantes de unidade, com todos que cada um dentro da sua função, desempenhando sua função, a gente consegue, eu acredito, tocar bem o dia a dia nosso da brigada. Mas o nosso foco é a brigada estar pronta para a sua missão. Um exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar, em agosto do ano passado, quando aconteceram aqueles incêndios aqui na região de Ribeirão Preto. Sim, perfeito. Não sei se vocês lembram, foi a brigada que foi atuar lá. Nós fomos acionados na sexta-feira, no sábado nós já estávamos lá. Ou seja, tem que estar de prontidão para qualquer momento. Bem como as enchentes do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o pessoal que estava lá no Rio Grande do Sul rapidamente atuou. Ou algum tempo atrás, até que o Rio de Janeiro precisou passar por uma intervenção militar. Também. Esse tipo de atuação mais civil, o Exército está sempre pronto? Está sempre pronto. Está sempre pronto. A nossa preparação para a guerra nos deixa pronto para atuar nesse tipo de atividade. Que legal. Entendeu? A nossa preparação, a nossa organização, nossa forma de planejar, o treinamento nos deixa pronto também para apoio à população civil quando for preciso. Uma dúvida mais, assim, acho que curiosa, de quem não participa muito, né, que não entende muito. Vocês treinam tudo com aquelas armas, aqueles fuzil, tanque de guerra mesmo? Como é que é isso aí? Treinamos. A gente tem que treinar com aquilo lá para entender na hora que for preciso usar. Estar pronto para isso. Pronto, né? Então tem que treinar. A gente sabe que é difícil imitar 100% como é a guerra. Né? Tiro, bomba, né? Tudo isso. O peso psicológico. Mas a gente vai fazendo treinamentos, cada vez vai adaptando mais os nossos treinamentos para tentar chegar a uma realidade maior. Hoje já existem ferramentas de computador que ajudam também algum tipo de treinamento, né? A gente vai sempre melhorando. Isso é muito legal, né, Aguinaldo? Eu vejo até o pessoal da guarda aqui de Indaiatuba, né? Que eles têm aqueles óculos de realidade aumentada, né? Que eles simulam situações reais. Isso é muito interessante. Eu acredito que o Exército também bastante. Ele lembra o videogame, né? Um videogame super legal. Bom, General, outra coisa também. O senhor recebeu várias homenagens, várias certificações, né? Tanto a nível nacional como internacional. Tem alguma em especial, assim, que o senhor lembra assim e fala, poxa, essa aqui realmente mexeu muito com o meu emocional? O senhor tem alguma lembrança disso? Duas ali que nós talvez sejam as mais
as homenagens maiores. A primeira que nós chamamos é a medalha de 30 anos. Tá, ok. Quando você completa 30 anos de carreira. Ali passa uma novela na vida. Porque... E óbvio que agora mudou, mas antigamente, 30 anos era quando o militar já podia se aposentar, ir para a reserva. E ela é um marco por causa disso, porque é um momento que você sabe que você cumpriu tudo o que você tinha que ter feito ao longo da sua carreira. Então é a medalha de 30 anos. E no meu caso, tem uma outra medalha, que nós chamamos a medalha Mérito Blindado. Eu sou oriundo da arma de cavalaria. E a arma de cavalaria, a minha especialidade é a arma de trabalho hoje com os veículos de combate. E essa medalha é um reconhecimento de você ter trabalhado com os veículos, ter contribuído para o desenvolvimento da doutrina de emprego de veículos. E isso talvez tenha sido um que tenha me trazido para Campinas, que é uma brigada de infantaria. O general, quando é promovido, o que a gente fala, ele perde a arma. Okay. Eu posso comandar infantaria, mas sempre há uma... Né? Ele era de artilharia, ele vai para onde é direcionado. Mas e aqui, como a brigada de infantaria daqui de Campinas, ela está passando por uma modernização. Ela está recebendo os veículos Guarani, que vocês viram, acho que aqui. Perfeito, foi exposto aqui, inclusive, aí para a população. Esse é um veículo moderno, é um veículo nacional, então nós estamos transformando a brigada. Precisava alguém com uma experiência deste... No caso, o Exército me viu como talvez a pessoa que tivesse essa experiência para esse momento, para estar comandando a brigada de infantaria, né? Que para mim foi um presente, uma honra estar aqui nessa região aqui. General, 2 perguntas. O momento mais feliz da sua carreira? Perguntas curtas, que vão demandar um pouquinho de reflexão. O momento mais feliz da sua carreira como militar? Posso dizer 2? Pode. 2. Um é quando você é nomeado comandante de um quartel. Porque esse é o que eu trabalho quando você é cadete. Um dia vocês vão ter que conhecer a academia. Desculpa, a pergunta foi curta, mas a resposta tem que ser um pouco longa. Fica à vontade, estamos aqui para ouvir mesmo. A academia, o cadete, aquelas formaturas diárias, para avançar, que a gente fala, para tomar café da manhã, para o almoço e para o jantar, a gente vive no internato, né, na academia, são 4 anos. Você entra em forma todo dia, aquela formatura parada e tal. No pátio de formatura, entra todo mundo em forma, o refeitório está lá e a gente avança, que chama marchando até lá. E nesse pátio, em cima, tem uma frase que você lê 4 anos seguidas. A frase é: cadete, ides comandar, aprendei a obedecer. Essa talvez seja a frase mais marcante da carreira do militar. Para eu poder comandar, eu tenho que primeiro... Perfeito. Aprender a obedecer para depois eu poder comandar. Então, isso marca muito. Então, o nosso foco, desde cadete, eu vou ser comandante um dia. Então, aí voltando à pergunta, talvez o momento mais marcante, o primeiro foi quando eu fui nomeado comandante do 20º Regimento de Cavalaria Blindado em Campo Grande. Então, esse é a preparação da vida para comandar. E o segundo é a promoção a oficial general. Esse é um momento muito marcante. Tipo assim, mesmo. Zerei a vida, zerei o game. Não, e também porque você é escolhido dentro da sua turma. Então, por exemplo, a minha turma de academia se formaram 400 e hoje tem 21 generais. É pouco, é bem pouco. Entendeu? Mas não que eles tenham desistido ou não, é porque... Não chegaram nesse nível. Alguns saíram antes, mas vários concorreram a general, tinham condições de estar aqui também, mas o Exército escolheu 21 da turma para serem oficiais generais. Então esse é um momento marcante também. Eu sou, vamos dizer, o representante da minha turma como oficial general. Eu estou entre esses 21. Que legal. Que tinha as características, claro, para poder ocupar. Tem todo um processo Perfeito. seletivo, né? Um processo de escolha, mas tem vários parâmetros para você chegar a ser general. E aí eu perguntei um momento super feliz, eu preciso perguntar, qual foi o maior desafio e a maior dificuldade da carreira militar ao longo desses anos? Assim, eu até me sinto um felizardo na carreira que eu nunca enfrentei...
vamos dizer, tristezas. Enfrentei dificuldades, principalmente em operações. Não sei se vocês vão lembrar, no ano de 2017, lembra aquele problema dos presídios que aconteceu no Brasil? Perfeito. E o Exército foi acionado. Eu tinha assumido o regimento, esse que eu falei, no dia 11 de janeiro. No dia 5 de fevereiro, eu estava operando no presídio de Campo Grande. Eu não conhecia o pessoal da minha unidade, porque eu tinha acabado de chegar. E isso era uma coisa que... Um desafio. Um desafio muito grande. Mas, felizmente, a gente conseguiu cumprir a missão. Então, assim, eu não tive nenhuma mágoa grande, nenhuma coisa. Eu acho que eu consegui, ao longo da minha carreira, fazer até com que as dificuldades que apareciam fossem sendo resolvidas de uma maneira mais suave, até vamos dizer esse termo. Então, não tive. Óbvio que tive momentos difíceis, mas nada que ficou assim, da mágoa, né, marcada, assim. Eu acho que não tive isso, não. Que legal. Ô, general, na sua opinião, claro, direcionada, Forças Armadas Brasileiras, qual é esse significado para um país como o Brasil, por exemplo, ter uma ferramenta tão importante no cenário do país? Eu acho que a minha resposta está bem amparada até pelo que a gente vê hoje em dia, o que está acontecendo no mundo, né? As Forças Armadas, elas são feitas para defender a soberania do país. Nós somos um país imenso, rico, né? Com uma população... como eu falei, multicultural, né? Uhum. É uma relíquia tudo isso que a gente tem. E a gente tem que defender isso. E um país, para defender isso, tem que ter Forças Armadas. Aí alguém pergunta, mas a gente não está em guerra. A gente não está em guerra porque a gente tem Forças Armadas. As Forças Armadas, elas têm que ter o poder de dissuadir alguém de querer fazer alguma coisa. Então, se alguém não está fazendo, é porque tem... alguém dizendo, se você vier aqui atrás de uma riqueza minha, quiser fazer alguma coisa, tem as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas são preparadas para isso. Aí a gente, mas nós estamos preparados? Estamos preparados. Temos tudo o que nós queremos para ser a Força Armada do tamanho do país que a gente quer? Não. Óbvio que a gente quer cada vez mais. Mas nós, em termos de tecnologia, de tudo, a gente sabe que é caríssimo tudo, mas nós estamos preparados. Temos os nossos meios que são aptos para serem usados. O nosso pessoal, principalmente, o nosso valor maior é a força de trabalho, é o soldado, são os homens e mulheres que compõem as Forças Armadas, estão preparadas para cumprir a missão das Forças Armadas. Isso é muito interessante. General, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Eu sei que seu horário é bem concorrido, tem bastante coisa. 11 unidades militares para cuidar e ele separou meia hora para conversar com a gente. E eu queria, na verdade, ir no caminho do fim, perguntando assim, como é que faz para você já explicou meio por cima, mas você incentiva um jovem a entrar na carreira militar? Ou como é que faz para entrar? Hoje em dia está mais fácil, hoje em dia está mais difícil, hoje em dia tem mais oportunidades para pessoas que assistiram a nossa entrevista e falam, eu quero ser igual o General Budó quando eu crescer. As oportunidades, eu acho que hoje tem até mais oportunidades. Nós temos mais formas de entrada. O concurso ele é universal, ele é público e universal para todos que querem. Basta acessar as nossas mídias sociais do Exército que você vai encontrar as formas de acesso. E eu repito a frase que meu pai falou para mim. Né? Eu repito a frase que meu pai falou para mim. Aquele que optar pela carreira militar não vai ser rico. Vai ter uma vida digna, um salário adequado, uma vida digna, mas vai ter os valores morais, éticos, vai poder formar uma família, vai conhecer o seu país e vai cumprir uma tarefa importantíssima para o nosso país, que é defender a nossa soberania. Então, é óbvio que eu vou defender e vou estimular todo mundo a fazer a carreira militar. E aqueles que gostam um pouco disso, eu acho que podem procurar ver, podem visitar os nossos quartéis. Os nossos quartéis estão com as portas abertas. Quem quiser, eu quero conhecer para saber, para entender
Todos eles. Nós temos aqui Itu, nós temos Osasco, Pirassununga, Campinas, vários quartéis aí que estão com as portas abertas para todos conhecerem. Eu não posso deixar de terminar a entrevista e perguntar, General Budó, que time você torce, General? Eu sou torcedor do Internacional. Internacional de Porto Alegre, mas parece que em Campinas você tem um time também, né? Não, em Campinas eu gosto dos dois times, tanto o Guarani quanto a Ponte Preta. O estádio do Guarani fica a 400 metros da minha casa. Eu escuto a torcida do Guarani quando está no jogo. É melhor ficar assim com os dois times. Mas eu já fui no jogo do Guarani, já fui no jogo da Ponte Preta, dos dois ali. Eu gosto muito do pessoal da diretoria, conheço os dois presidentes ali, é muito bacana. Mas com o Inter tá bem representado, tá bom. O Inter tá bom, tá legal. Tá meio mal agora no momento, mas... Eu gostaria mais do General se ele fosse torcedor do Corinthians, mas não tem problema, a amizade é a mesma. Desculpa, pelo verde tá mais pro Palmeiras, né? Não tem umas fardas branca e preta? Ia ser difícil se eu fosse do Exército, hein? Não tem. General, muito obrigado. Eu agradeço muito pela sua presença aqui. Seja sempre bem-vindo ao Indaiatuba Podcast, a nossa cidade, e dizer que nós estamos à disposição para divulgar as notícias do Exército Brasileiro. E quando você precisar passar qualquer recado, você pode chamar a gente, que os microfones estão abertos. Eu que agradeço vocês a oportunidade de estar aqui, esse papo, que a gente poderia continuar mais, né? Com certeza. Ou vamos continuar agora, né? Depois na resenha agora aí. O senhor Alexandre deixou reservado lá. Reservado lá. Grande abraço ao nosso secretário. Obrigado a todos, obrigado a vocês, o pessoal de Indaiatuba, e o Exército também está sempre à disposição, portas abertas para quem quiser conhecer. Nós temos várias parcerias com prefeituras, né? Aqui vocês já viram, aqui o nosso trabalho junto com a Prefeitura de Indaiatuba. E a mensagem final é: estamos sempre prontos para ajudar o nosso país. Muito obrigado, General. Vamos fazer uma matéria qualquer dia lá. Bota a gente dentro do tanque de guerra lá para fazer uma matéria. Já está combinado já para vocês irem lá. Eu nunca entrei num tanque de guerra. Então vamos lá, está combinado. Estão convidados já. Tá bom. Eu nunca... sacanagem isso aí, General. Dá ordem de prisão para aquele cara lá. O Rick perguntou se eu caio. Eu tô na academia agora, meu irmão. Não. Logo. Pelo menos pra bucha de canhão nós leva ele, viu, Rick? Valeu, General. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado e sempre um orgulho nós estamos com o Exército Brasileiro aí sempre aí presente e cuidando bem do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado, viu? E a vocês, muito obrigado mais uma vez por estar curtindo conosco aqui o Indaiatuba Podcast. Até um próximo programa, com certeza imperdível também.